Olá, pessoal. Sou a Luciana da Alminte e vim trazer informações importantes para o dia a dia de vocês, para conhecerem melhor o nosso produto, nossas regras de aceitação, para uma venda mais tranquila. Então, vamos falar um pouquinho sobre quem é a Alminte, onde a Alminte está hoje, dentro aí dos vários outros planos de saúde, né? Como que está posicionada a Alminte. Então, a Alminte, ela está há 45 anos aqui no Brasil, é uma empresa argentina que chegou no Brasil em 1980, né? Com esse ineditismo de prestação de serviço focado tanto na saúde quanto na prevenção. Hoje a Alminte é uma empresa que é referência dentro das operadoras de saúde, tanto pela qualidade no atendimento, como a forma como atende bem o cliente, tá? Em 1999, nós já vínhamos com a forma de atender diferente aí no medicina e trouxemos também o odontológico como uma opção para contratação para o cliente. Em 99, a gente criou a nossa clínica Ominte. A clínica é a primeira no Brasil a obter o selo da JAI Commission International, que é um selo de reconhecimento pela qualidade, pelo atendimento, pela qualidade dos produtos utilizados, pelos profissionais que estão dentro dessa clínica. E tem dos planos da linha Premium da Omint, né? Então é como um diferencial para ofertar para o cliente. Mais para frente a gente vai falar sobre o odontológico especificamente. Hoje a gente tem unidades tanto na Vila Ominte, que fica lá na Cidade Jardim, quanto na Berrini, e atende não só os clientes Ominte, mas também como clientes particulares, tanto para a parte de odontologia, quanto estética e parte radiológica também. Em 2011, a Omint fez uma parceria com a Premium Assistance, que é a precursora da Omint aí no seguro viagem, e veio aqui para o Brasil para ofertar essa parte de assistência viagem. Então, são os mesmos serviços que a gente oferece aí para o viajante com o padrão da Omint, com o mesmo padrão de atendimento dentro de uma central de atendimento que atende em até 6 segundos, que dá todo o atendimento diferenciado na qualidade Omint para o cliente do seguro viagem. Eu falo seguro viagem porque em 2015 a Omint deu início à operação da seguradora, né? Trazendo também a parte de seguro viagem, da parte de seguro vida em grupo e vida individual. E isso trouxe aí um complemento para o conhecimento do nosso produto. Então hoje a gente traz aí, tem essa estratégia de crescimento, de oferta do produto, no mesmo nível de qualidade que nós já tínhamos desde 1980 com os produtos de saúde. Então, estamos há 45 anos com a Alminte Saúde e 10 anos com a Alminte Seguros. Em resumo, então a Alminte Saúde tem o produto de medicina, odontologia e a clínica odontológica, e a Alminte Seguros com vida individual, vida em grupo e seguro viagem. Esse slide que eu trago aqui para vocês é um slide super importante para vocês conhecerem, entenderem aqui o porquê de Omint, tá? O porquê a Omint é diferenciada no mercado, porque a Omint tem tantos produtos que são reconhecidos e tem uma qualidade diferenciada no atendimento. Então, aqui é uma percepção dos clientes através de uma pesquisa com o Instituto Ipsos, que é um instituto renomado de pesquisa, e que anualmente a Omint traz essa empresa para fazer esse levantamento da questão de qualidade no atendimento, na entrega
dos nossos produtos. Então, aqui a gente tem que 99% dos médicos que são referências em especialidades recomendam a Aumente como um dos planos mais indicados, recomendam com indicação de qualidade pelo nosso atendimento, pelo nosso produto entregue aí. Tá? Os nossos médicos, a gente tem hoje trazido uma parceria muito grande, são médicos sempre de alto nível de conhecimento, com uma formação reconhecida, e eles entendem que a Aumente é um dos melhores planos de saúde para se contratar hoje, tá? Um outro motivo é a questão de segurança. Nós temos mais de 700 procedimentos extra-rol que estão regulamentados aí dentro da ANS. Então, a ANS exige alguns procedimentos básicos para o atendimento dentro do plano de saúde, e a Aumente traz mais 700 procedimentos. Por que que a Aumente faz isso? A Aumente entende que na necessidade, na entrega da qualidade na saúde, há alguns procedimentos que são imprescindíveis para que o cliente tenha um bom tratamento, tenha uma boa recuperação, tenha um tratamento mais efetivo. Então, por isso a gente fala dessa questão de segurança. Tá? Então, existem vários exemplos de procedimentos, mas eu sempre gosto de trazer um exemplo sobre a questão de exames que estão fora da ANS e que são, às vezes, primordiais para um tratamento. Por exemplo, um tratamento para câncer. Geralmente é feita a quimioterapia. A quimioterapia tem diversos tipos de quimioterapia. E nesse caso, existem exames específicos que identificam qual é o melhor tipo de tratamento para aquele câncer específico, né? Então, a Aumente avalia toda a necessidade e traz aí soluções, exames que complementam a identificação desse tipo de câncer para um tratamento mais efetivo, tá? Um outro ponto aqui super importante é a questão de satisfação. Hoje, 97% dos nossos clientes estão satisfeitos com o nível de atendimento entregue pela Aumente, tá? Então, é um fator de retenção de talentos para as empresas, é um índice de retenção de associados dentro da Aumente, que traz aí esse outro ponto, que a gente tem aí uma fidelização maior do que a do mercado, de forma geral. Hoje os nossos clientes, eles permanecem na Aumente por pelo menos 8 anos. Muitos clientes ficam muito mais, a gente tem clientes de 20, 30 anos permanentes aqui na Aumente, por conta da satisfação, pela conta dos menores índices de reajuste do mercado. Tá? Isso é super importante trazer e ter como argumento para negociação, para conversar com o cliente que você está negociando. Então, vamos seguir aqui para as classificações dos nossos planos. Aqui, então, você vai aprender um pouquinho como que a gente entrega a tabela, como que são as aceitações para cada um dos temas que a gente vai trazer aqui. Tá? Então, eu trouxe aqui o primeiro sobre a tabela PME. A tabela PME a gente considera a partir de 4 vidas e que tenham no mínimo 2 titulares. Tá? Então, tendo 4 vidas, 2 titulares, já é enquadrado na tabela PME. Nessa tabela PME, a gente tem aí uma questão de aceitação de composição familiar. O que acontece aqui? Então, se a gente tem, por exemplo, marido e mulher como sócios, esses 2 titulares que eu mencionei, que exige aqui na tabela PME,
podem ser compostos por marido e mulher, tá? Então entram cada um como um titular e a gente consegue compor aí os dois titulares, como por exemplo, mais dois dependentes. Nesse caso, quando a gente tem essa formação de dois titulares que têm relação familiar, a gente tem uma exigência que o CNPJ tenha no mínimo 6 meses da data de abertura, tá? A mesma coisa acontece, por exemplo, numa alteração contratual. Minha esposa não era titular, não era minha sócia dentro do CNPJ, do contrato. Então, eu fiz uma alteração contratual para incluí-la. Também tem que aguardar os 6 meses nesse caso, tá? E aí também, como outros exemplos, a gente aceita, por exemplo, a composição de irmãos, de pai e filho, para essa composição. Agora, se existir, por exemplo, um titular é o sócio da empresa e o outro é um funcionário, não entra nessa exigência dos 6 meses, tá bem? Normalmente, os dependentes legais são cônjuge, filhos, filhos adotivos e enteados, tá? É essa a aceitação com relação aos dependentes legais. A gente faz análise de carência para a tabela PME, 4 vidas, 2 titulares, até 58 anos, tá? Também existem duas possibilidades de contratação, com e sem coparticipação. Com coparticipação, é possível fazer essa contratação de 20% ou 30%, com limitador de R$200 para exames complexos. Tá? Isso também bem interessante. Hoje o mercado tem praticado muito a coparticipação, né? Tem trazido como exigência e realmente tem essa flexibilidade. Não há exigência na contratação dos planos com ou sem coparticipação. Tá? Nesse caso aqui, o cliente opta por essa contratação. A partir de 10 vidas, é possível selecionar, se for o caso, a contratação de 100% compulsório, com desconto de até 8%. E como que funciona o compulsório normalmente? O cliente titular, por exemplo, os sócios, teriam que entrar 100% deles, e se entrar também a parte do FGTS, dos funcionários, também teria que entrar 100% deles para a gente conseguir considerar compulsório e conseguir dar esse desconto de 8%. Tá? Então, teria que entrar 100% de cada categoria. Prestadores de serviço e empresas coligadas, a gente aceita a partir da 11ª vida e não pode ultrapassar 49% do total de vidas. No caso de empresas coligadas, tem que ter um sócio em comum. E a gente tem uma tabela diferenciada para a região de Minas e Rio de Janeiro. Tá? Existe uma tabela quando o cliente reside nessa região e utiliza essa rede, 80% pelo menos do grupo tem a utilização e resida na região, tem um desconto de 20%. Essa cotação é feita atualmente pelo Mint, então na oportunidade é só encaminhar para mim, como gestora, para realizar essa cotação. Tá? Bom, dando continuidade às tabelas, a gente tem a tabela também ME, que é a partir de um titular. Também é um grande diferencial da Mint, quando o cliente procura um produto de qualidade e que seja aceito a partir de uma vida. Tá? Então, a partir de um titular, já é possível fazer essa contratação. Então, comparando com a tabela de PME, com relação aí à formação do grupo, então, lembrando a tabela PME, tem que ter pelo menos 4 vidas, sendo 2 titulares, né? Então, se eu tiver aqui uma vida, 2 vidas, 3 vidas, ou no caso aqui 3 titulares, ainda entra na tabela ME.
Se eu tiver uma vida titular mais um dependente, tabela PME, ME, perdão. E se a gente tiver, por exemplo, uma vida com um titular mais 3 dependentes, formando 4 vidas, também ainda é a tabela ME, por conta de compor por um único titular. Tá? Então tem que sempre estar atento a essa formação. Essa formação, essa tabela ME, ela tem um custo 40% maior do que do PME. Então, é interessante sempre conversar com o cliente, entender a composição, a formação, o porquê um outro titular, né, um outro sócio não está entrando, porque existe uma diferença grande aí entre essas tabelas. Tá? Então, é importante conversar com o cliente e tentar trazê-lo para uma tabela PME, ele vai ter muito mais benefício. A gente teve recentemente um caso de uma formação aí de 3 vidas, sendo um titular e 2 dependentes, e quando a gente conversou com o corretor, a gente abriu essa possibilidade de trazer mais um titular e trazer para a tabela PME. E era uma médica que tinha uma funcionária como recepcionista, e essa recepcionista era uma pessoa jovem, e nesse caso foi possível compor aí as 4 vidas com 2 titulares, e uma cotação no ME que estava em torno de R$ 9.000 para essas 3 vidas, se tornou um produto PME, trazendo essa 4ª vida, né, sendo titular, com o prêmio de R$ 7.800. Então, trouxe um ganho, trazendo mais vidas, né, mais uma vida com um custo menor ainda. Tá? Então, é importante sempre ter essa visão de conversar, de entender a formação do grupo, trazer essa oportunidade de negócio também, tá? No produto ME, a gente não aceita todos os produtos do nosso portfólio, mas a gente tem aí um resuminho aí na apresentação, falando sobre os planos que a gente aceita. De forma geral, é 1 ou 2, no caso aqui da linha Premium e da linha Skill, produtos que a gente oferta para ME, tá? Para uma vida. Então, a gente tem o C10ME, é um produto hospitalar, o C19ME é um produto da linha Premium, o C16ME é um produto da linha Corporate, o SC1 e o SC2ME são produtos da linha Skill, e o Conforto ME, que é um produto da linha Keep. Tá? A aceitação, embora o produto chame ME, não está relacionado somente à aceitação de MEI. Tá? A gente aceita também outros tipos de CNPJ, como limitada, Eireli, sociedade anônima, MEI, próprio MEI, produtor rural. Tá? Então, não se preocupem com relação à aceitação. Não tem coparticipação para os planos da linha Premium Corporate Skill, somente o produto da linha Keep tem coparticipação, e aí a gente vai entrar com um pouco mais de detalhes sobre isso, para falar sobre esse produto, tá? Num capítulo específico. A análise de carência nos casos da tabela ME é até 50 anos. E para fechamento de apenas uma vida, é obrigatório que o titular seja o sócio, tá? Mesmo que o contrato social tenha mais de um sócio, a adesão pode ser feita por apenas um deles, sem necessidade de dar carta de não adesão. Tá? Isso também é importante. Isso vale tanto aqui, né, no ME quanto no PME. Tá? A gente precisa de pelo menos um sócio, mas também não precisa que todos os sócios aderem aí a contratação do plano, tá bom? Nossos contratos na Umint tem aí a duração de 24 meses, e em caso de rescisão antecipada será aplicada uma multa correspondente a 3 faturas
baseado nos últimos 6 meses. A gente também tem a oportunidade de trazer cotações de porte 2, que a gente considera de 30 a 99 vidas. Nesses casos, a gente tem sido muito competitivo, trazendo oportunidade de ajustar reembolso, colocar com ou sem coparticipação, relatório de sinistro detalhado, já a partir de 30 vidas, a inclusão de programas de saúde, com o Dr. Omint, trazer aí a parte de acompanhamento de gestante, né? Então, todas essas oportunidades de trazer, negociar descontos. Então, essas solicitações a partir de 30 vidas devem ser feitas para um consultor Omint, né, com maior número de informações. Quanto mais informações a gente tiver sobre essa oportunidade, é melhor para a gente apresentar uma melhor condição, mais assertiva para esse cliente. E no empresarial, a partir de 100 vidas, a gente tem também essa oportunidade de trazer a cotação personalizada, com todos os benefícios aqui de um empresarial, tá? Inclusive com programas de saúde, ofertar o PCMSO, o PPRA, então tem toda a oportunidade de trazer, agregar mais benefícios para esses clientes. Continuando aqui com a aceitação, a gente tem aceitação até 69 anos, tá? Nesses casos de 69 anos, de 59 a 69 anos, a única regra é que não pode ultrapassar 30% do grupo. Então, significa que para uma vida só, com essa idade, a gente não aceita. A gente tem que ter, no mínimo, 4 vidas para aceitar uma delas a partir de 59 anos, limitado a 69. Então, aqui na apresentação eu trouxe alguns exemplos aí de como que a gente compõe esse grupo para aceitar pessoas acima dessa idade, tá bom? Tem um outro ponto aqui super importante, que é o Mint trabalha um pouco diferente do mercado, é sobre a vigência. A vigência na Omint é sempre o dia 1º ao dia 31. Então, toda conta, né, toda oportunidade que entrar fora da vigência do dia 1º, a gente vai considerar pro rata. Por exemplo, uma vigência a partir do dia 15, a gente vai considerar e vai cobrar do cliente pro rata, do dia 15 até o dia 31. E então, no mês seguinte, aí assim a gente inicia a cobrança do dia 1º até o dia 31. Tá? Então, o primeiro mês será pro rata, do dia 15 ao dia 31, então serão cobrados só os 16 dias que o cliente esteve coberto. Nesse caso, o vencimento chega a mais ou menos 10 dias após a emissão, após o início dessa vigência. Então, no caso, iria para o dia 25, a vigência, e o próximo mês, iniciando sempre no dia 1º até o último dia do mês, com vencimento sempre dia 10. Tá? Tem um ponto de atenção aqui, que no caso do cliente iniciar uma vigência muito no final do mês, existe uma possibilidade dele receber 2 boletos no mesmo mês, já que o primeiro vencimento aí seria 10 dias após o início da vigência, e o próximo mês, com o dia 1º ao 31, também tem um vencimento todo dia 10, então pode ter uma unificação ou o cliente receber 2 boletos na mesma data, tá? Então, a gente normalmente inicia a vigência sem que o cliente realize o pagamento e, posteriormente, envia o boleto para quitação aí do faturamento, tá bem? Aqui um panorama de mercado. Eu gosto de trazer essa visão do que a gente aceita e
onde nós estamos, né? A Almint, ela tem uma aceitação relacionada a uma aceitação do mercado, né? Do cliente ser sempre premium, sempre estar superior aí às outras operadoras, no nível de exigência de clientes superior, mas olhando os nossos produtos, a gente está dentro de uma linha que pode concorrer sim com operadoras que hoje em dia estão no portfólio de vocês, como por exemplo América, Bradesco, Porto, Amil, dentro já da linha Skill. A gente vai falar no outro capítulo sobre esses produtos, as redes, o que a gente oferta, quais são os nossos diferenciais, e eu entendo aqui que a gente tem muita oportunidade para começar o produto, a venda, a partir da linha Skill, competindo, por exemplo, com um especial 100 da América, com um TNQ da Bradesco, com um AMIL 750, tá? Então é importante e estarem atentos a colocarem também cotação da Almint para vocês aí dentro do portfólio aí, para o cliente ter essa oportunidade de conhecer o Mint também. E por enquanto é isso. Então aqui a gente falou um pouco sobre a aceitação e sobre as regras da Almint. E no próximo eu trago agora sobre os produtos e sobre também a linha aqui.